Shalom, queridos. Hoje é Jeremias capítulo 20. Em Jeremias capítulo 20, o profeta injustamente espancado por causa das profecias que tem anunciado ao povo da parte do Senhor. Com tudo isso, tem grande consequência após o espancamento. Deus dá novas revelações a Jeremias, agora relacionadas àqueles que lhe maltratam. Não é bom o futuro daqueles que perseguem o povo de Deus e não se arrependem. Somos servos amados e o cuidado do Senhor está sobre nós. Saibam que quem causa mal a você atinge diretamente ao Senhor, especialmente quando é por causa da verdade. Porém, grande é o galardão daqueles que sofrem por amor ao Evangelho e o testemunho da palavra de Deus. Embora sofrendo, Jeremias estava prestes a ver com seus próprios olhos a vitória que o Senhor Deus havia preparado para ele. E é muito interessante notar que o sofrimento atinge diretamente a nossa fé e o prazer de viver muitas vezes. Jeremias sentiu tanta pressão do ministério e a perseguição injusta que ele lamentou o dia do seu nascimento e amaldiçoou aquele que lhe deu notícia de sua vinda ao mundo. Mesma coisa que aconteceu com Jó, não é? Amaldiçoou o dia que nasceu. Não é brincadeira, povo, meu. Não é brincadeira. Se você está como uma profetisa do Senhor, ganhando, consolidando, discipulando e enviando, o inferno se volta contra você. É como se você estivesse sendo um espelho e eles veem que nele não está tendo nada disso, que eles não estão fazendo a vontade do Senhor. E aí a revolta é grande, porque sabe que estão infrutíferos e que sabe também que a posição que Deus tomou em relação aos infrutíferos é que eles serão cortados. A árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Então a perseguição vem dos que estão na zona de conforto, que não queria se ver. Aí de repente você está ganhando vida, está consolidando, está ganhando, consolidando, discipulando, enviando, ele olha para você, Satanás toma conta da mente dele para estar invejando e não faz porque não quer, porque o Espírito Santo está em cada um que recebeu Jesus. Se não faz é porque não quer, porque no poder do Espírito Santo nós podemos todas as coisas, mas não faz porque resolveu viver numa zona de conforto, fez a sua escolha de ficar sentadinho numa cadeirinha todo domingo e mais nada. E aí, quando olha para a gente, tem raiva, porque está se vendo, está vendo a triste vida que é uma pessoa receber a salvação e não se interessar pela salvação dos outros. Ah, mas é que eu falo. Sim, é para falar. Se você está falando, então está ótimo. Falo, você fala para fulano, para ciclano, está ótimo. Agora, o problema todo é que a obra é completa. Você falou, você acompanha a pessoa com o estudo da consolidação. Depois que você acompanha, consolidou, você tem os vídeos para estudar junto com ela. É só isso. Tem pessoas que, mas eu falo, você fala sim, agora continue, que você nunca viu o bebê se alimentar sozinho. Você falou, o Espírito Santo convenceu, a pessoa se converteu, agora você pega essa pessoa e acompanha. O problema todo está aí, é que quando você faz isso, quem não faz sente peso na consciência. E aí não tem como deixar aquilo em vão, procura uma maneira para se defender, para falar, para estar caluniando, para encontrar defeito na pessoa.
porque não pode estar satisfeita uma pessoa que não faz a obra de Deus. Fica sempre satisfeita e se dá por insultada quando vê alguém fazendo. Não foi assim com Davi? Davi foi escolhido, um rei de excelência, e o Saul, como não fez, como Davi fez, não quis ser um rei obediente a Deus como Davi foi, ficou se sentindo insultado, acha que é uma ofensa, quer que a pessoa seja igual. A pessoa resolve seguir a Deus, o que não está seguindo, quer que, fica chateado, porque quer que todos estejam na mesma dimensão. Todos sem fazer nada, só sentadinho no banco ou numa cadeirinha confortável todo domingo, voltar para casa, falar de Jesus para alguém, dar um folheto e não acompanhar a pessoa. Vá pegar um bebê que se nascido, deixar ele sem ser acompanhado, sem dar o mingauzinho, o leitinho, para morrer. Então, o problema até é isso, de obras incompletas. Deus não fez obra incompleta. A obra que Deus fez foi completa. Mandou seu filho, seu único filho, que se despojou de toda a sua glória, veio, deu a vida por nós. Hoje está à direita do Pai, intercedendo por nós. E a obra é completa, ele vem buscar, como está escrito em Atos 1:11, vem buscar da mesma maneira que ele foi assunto aos céus, ele descerá com poder e glória para buscar a igreja. A obra de Jesus é completa, ele não aceita a obra incompleta. Como é que você pega, faz nascer uma criança e deixa morrendo? Você acompanha. E se você não estiver acompanhando, você pede a sua líder, olha, eu ganhei essa vida, a senhora toma conta, entregue para a líder. Mas deixar a pessoa caminhando sozinha, ela vai morrer. Então, sua líder, sua discipuladora, ou sua líder de congregação, vai resolver sua questão. Não fique aí afrontando a Deus, como dizendo, meu, mas eu falo, você fala, mas não é só falar, é acompanhar. Principalmente se a pessoa se decidiu, é um bebê espiritual, precisa de acompanhamento. A gente sabe de muita gente que fala, mas a pessoa que recebe a Jesus através de muitas pessoas, elas entram por uma porta e saem pela outra, porque não teve acompanhamento, morre espiritualmente. E o processo não é esse, não é você ganhar, a pessoa ganha porque você falou, o Espírito Santo convenceu, e você se tornar indiferente a tudo que tem que fazer, que é alimentar até ficar uma pessoa já fortalecida, já se tornar um adulto, para caminhar sozinho. A partir de ser jovem, espiritualmente, já dá para caminhar sozinho. Mas enquanto criança e adolescente, tem que ter acompanhamento. Criança espiritual, adolescente espiritual, tem que ter o acompanhamento. Então é isso que a gente precisa entender. Tem muita gente assim desesperada, porque está vendo que tem uma necessidade de cumprir o propósito de Deus e acha que falar do assunto é pressão, é fazer pressão. É fazer pressão. Assim foi assim que Jeremias sofreu. Você está vendo aqui mais um capítulo, capítulo 20, e Jeremias sendo espancado, Jeremias sofrendo, porque ele estava trazendo o assunto toda vez que Deus falava. E o povo acha que trazer o assunto que Deus manda falar, Deus é repetitivo. Ele fala em todos os livros da Bíblia repetindo. Se você está me acompanhando desde maio de 2023, você já viu o Pentateuco tudo repetido. Deus pega o profeta e repete coisas. Vá falar de novo, fale isso, insista, eu estou mandando, eles não vão querer ouvir, mas fale. Aí, o povo, além de não querer fazer, ainda condena o profeta, porque diz que o profeta está pressionando. Pressionando. Essa é a palavra que a gente ouve. Você está pressionando. É muita pressão. É muita pressão. É. Então, se queixe de Deus, porque se você é um leitor da Bíblia, você vê que o tempo todo ele repete, ele insiste, ele pressiona, e quando ele vê que mesmo pressionando, o povo dele não atendeu, ele castiga. Então, receba a pressão como uma bênção de Deus, porque talvez com essa pressão você se converta e sabe o que é que você tem que fazer. Não deixe, não fique odiando a pressão, não, porque se não fosse pressão, você estaria pior. Com toda essa pressão, você ainda está desse jeito, sem entender que você não pode viver desse jeito como uma filha de Deus. Como é que eu recebo a bênção de Deus? Alguém me ganhou para Jesus? Alguém me ajudou? Alguém me discipulou? Alguém me enviou? E eu ficar neutra, como se nada tivesse acontecido. Isso é falta de gratidão, isso é falta de obediência a Deus.
Todos que se convertem têm uma missão: ide e fazei discípulos. E você vê aqui a situação do profeta, eu estou fazendo analogia, você lê todo o capítulo, veja tudo direitinho, o questionário tem perguntas dentro do assunto do capítulo e dentro do comentário que eu faço. E prossiga assim, meditando em tudo que você tem ouvido, porque Deus não deixou esse discipulado em vão. É um discipulado de despertamento para nós nos tornarmos avivados. A gente pensa que avivamento é somente chegar no culto Unção Sem Limite, rodar, rodar, pular. Não é isso não. Isso aí é um refrigério para você se sentir fortalecida para prosseguir a obra do discipulado. Não é você deixar uma pessoa com folheto na mão e nunca mais fazer mais nada. Dar uma palavra à pessoa e não fazer mais nada. Você dá a palavra, vê o resultado. Se o Espírito Santo convenceu, você vai acompanhar. Se você não quer acompanhar, pelo menos entregue a sua líder para que ela acompanhe. Porque é preciso acompanhar. Senão é você fazer nascer para matar. Você faz a pessoa nascer e não acompanha, você está matando. Que é o bebê que vai comer sozinho. O bebê só come se alguém colocar uma madeira na boca. Então não faça isso. Muitos assassinatos a gente já fez de vida espiritual. Deu folheto para a pessoa, não acompanhou a pessoa e acha que está abafando. E se a pessoa se converteu? Então, quando você dá o folheto, você já pede o endereço, para você voltar para saber se ela foi convencida pelo Espírito Santo. Se foi convencida pelo Espírito Santo, você vai acompanhar, porque agora é um bebê espiritual. A gente está brincando de Deus, né? A gente faz de conta que não está entendendo nada. E depois acusa o profeta, espanca o profeta, diz que o profeta está pressionando. É tudo obra do diabo no meio da igreja, como foi na vida dos israelitas. Tudo obra do diabo na vida dos israelitas. Espancar profeta, porque o profeta pressionou. O profeta tem que pressionar, Deus é que manda, ele tem que obedecer. Aqui a vida de Jeremias como exemplo disso. Por que ele foi espancado? Porque ele não parou. Era Deus mandando os recados, ele falando. Então, e vai ser diferente agora? É Deus mandando um recado e a gente falando. Nós somos profetas e profetisas dos últimos dias. Atos 2,17. Então, a gente fala, você obedece e com certeza terás galardão. O Senhor só quer saber de obedientes. Se ele quisesse desobediente, ele não tinha tirado Adão e Eva do Éden. Tirou os dois do Éden porque desobedeceram. E olha que foi uma coisinha boba, hein? Só uma frutinha que comeu que não era para comer. Aparentemente é boba diante do que a gente faz hoje. Isso aí não foi nada. Só que não se esqueça que se a gente confessar o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então confesse. Mostre para Deus, o Senhor me perdoe porque eu nunca levei a sério a tua palavra. O Senhor disse que é para discipular e de fazer discípulos. E eu simplesmente dava um folhetinho, falava para a pessoa, não acompanhava a pessoa. E as pessoas morriam espiritualmente porque não teve acompanhamento. Nasciam só para morrer. Você é essa pessoa que faz o bebê nascer e deixa morrer? Entrar por uma porta e sair pela outra? Então se arrependa, confesse ao Senhor. Diga, Senhor, me perdoe por ter matado vários bebês espirituais. Dei a palavra e não acompanhei, não consolidei. Consolidar é acompanhar. É dar o alimento, o leitinho para eles. Depois você vai e discipula, gerando engrossante. Louvado seja Deus. Nós precisamos entender que nós entramos numa nova dimensão nesse Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém. Você tem um culto chamado imersão, que é o culto dos imergidos na palavra. Eu acredito que todos que estão nesse discipulado são imergidos na palavra. De segunda a segunda-feira, a palavra está reinando em nossas vidas. Então, vamos para esse culto, celebrar ao Senhor, primeiro sábado de cada mês. Todos os discípulos e discipuladores, das 14 às 19 horas, celebrando ao Senhor, apresentando a palavra de formas diferentes, ministrações de 15 minutos, peças teatrais, jograis, cânticos. Isso é a maneira de mostrar, Senhor, eu amo a tua palavra. Porque você ama a palavra e amar Jesus. Jesus é a palavra, como está escrito em João capítulo 14, capítulo 1, versículo 14.
Então vamos prosseguindo, não desista não. Deus está te alertando, está abrindo os teus olhos, está mostrando o que é que fazem com os profetas. Não seja mais um desses que faz coisas terríveis com os profetas, que acusa o profeta de falta de que fazer. Quantos dizem para nós que nós não temos que fazer porque estamos o tempo todo dando atividade para o povo? Claro, quem trabalha quer ajudantes, né? Pessoas para ajudar no trabalho. Eu trabalho com 75 anos de idade, trabalhando, porque Deus me ensinou que eu devo cuidar do reino dele em primeiro lugar. Então, mesmo com essa idade, eu trabalho. E você acha que é justo que eu trabalhe e não vejo o fruto do meu trabalho? É o Espírito Santo que faz, mas ele está usando a minha vida. Então, eu quero ver o fruto do trabalho do Espírito Santo. Eu quero ver as pessoas sendo ganhas para Jesus, consolidadas, discipuladas, enviadas. Esse é o fruto do trabalho. Toda essa trajetória desse discipulado, de mês de maio de 2023 até o dia de hoje, até o tempo que Deus nos der vida, é para isso, para a gente aprender a palavra, para não se tornar uma pessoa insegura, dizer, eu ganhei uma vida, mas não sei nada da Bíblia, não sei nem o que eu vou fazer. Mas você vai ganhar uma vida e você está preparado para falar da Bíblia, porque você está estudando a palavra de Deus. Então, prossiga estudando a palavra de Deus, não espante os profetas e as profetisas desse tempo. Não maltrate os profetas e as profetisas desse tempo. Não julgue que elas estão aqui para lhe pressionar, mas para ajudar você a ter uma vida espiritualmente digna. Fazer a maior obra que Deus mandou. Ganhar, consolidar e discipular. Essa é a maior. O que interessa ao Senhor é isso. No discipulado você tem toda a obra completa do Senhor Jesus. Se você discipula, você é uma pessoa que tem que ser santa. Não vai deixar de ser santa porque você não pode brincar com o diabo. Se você tem uma vida da mão dele e está cuidando dessa vida, o diabo está de olho em você. Então você tem que ter santidade, tem que ter uma vida de amor à palavra de Deus, porque Jesus é a palavra, e tem que ter uma vida de oração. A obra está completa. Basta você tomar consciência que precisa ganhar vidas, você também vai ter mais consciência que tem que levar a sua vida espiritual a sério. Não vai brincar de Deus. Pensar que ser crente é somente chegar no domingo ao templo e voltar feliz da vida porque levantou a mão para cima enquanto os louvores estavam no ar e depois que terminou o louvor, murchar como se fosse maracujá. Alegria é somente quando está o louvor. Depois, a palavra pergunta, como foi a palavra? Foi uma maravilha. O que foi que falou? Nem sabe. Deus está mudando a nossa história. O reformador Jesus Cristo, que reformou de tal maneira que tornou a história em duas, o antes e depois de Cristo, ele está reformando o Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém. E assim, o nome dele será glorificado no nosso meio. Ganharemos nossa cidade, ganharemos as cidades circunvizinhas, onde nós chegarmos. Jesus Cristo será o Rei. Nós levaremos ele como o Rei dos Reis, onde quer que nós chegarmos. Ele tem domínio sobre toda a terra. Ele é o Senhor. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.